TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, meu parceiro, bem-vindo, Brunão. Bom dia, Dalfute Indifute no radar. Fala, Léo, muito bom dia, ótima semana de friaca, boa segunda-feira para vocês aí no estúdio, para quem nos escuta e assiste no YouTube e também na TC Station. Vamos lá, começar com o índice Bovespa, então um recap aqui mensal para vocês, pessoal, como o Corley estava falando, né, quem já teve lucro durante as posições em ações nesse último mês e tem um cenário de Bovespa ainda respeitando essa consolidação que eu dou um zoom aqui, pois bem, é o momento de você ou diminuir as compras ou de repente ali esperar uma retração para voltar ao mercado. Agora, para você que está com o cenário de Bovespa 2017, de Bovespa 2004, ou seja, esses cenários de alta que eu trago para vocês, é o último mês, pessoal, é o último contrato, o último candle que você tem para comprar, entre aspas, na consolidação, ou seja, barato. Então tem dois vieses, não há consolidação aqui, não há meio termo, você tem que apostar em um e em outro nesse mês bem decisivo do Ibovespa testando máximas históricas. Olhando para os pontinhos de hoje, com essa abertura, pessoal, o principal ponto de suporte para hoje eu tenho 120.435, tá? Mas tem também aqui o 120.620, 120.650, o 785 já tocou, então não vale. Na abertura respeitou aqui o bolo, 121 bolo, 120.930. Então o destino que eu vejo aqui, o primeiro, fraco, não muito forte, 121.420 para o índice futuro. E aí eu termino aqui com o principal ponto do dia, 121.965, 825 também e o 121.740. Rompeu essa turma, pessoal, somente lá no 122.510, 122.740. Tá? Nessa tendência de alta do índice futuro. Já o Dolinha também trazendo para vocês um contrato, um gráfico mensal, perdoe, pessoal, os dois últimos ciclos de queda, 2008 a 2011, 2015 a 2017, foram simétricos, idênticos ali, muito próximos, tá? E de 2020 para 2022 também, terminando aqui no 4.767. Então, se você está otimista com o Brasil, tem que estar em mais uma ondinha vermelha, tá? Para baixo, literalmente aí, tá? Só que isso não aconteceu na última década, tá? Então seria algo mais improvável, duas ondas de queda, inclusive se a gente tentar fazer uma congruência com o ciclo de corte de juros que está na iminência aí de vir, não agora, na quarta-feira, mas muito provavelmente em agosto. Então ficar de olho no Dolinha também, os vendidos, o ciclo é de baixa, perdão, a tendência é de baixa. Nessa abertura de hoje tem o 4.817 ponto novo aqui, 4.812,5 como suporte, e como o Gui falou, se nós rompermos aqui o 4.834, que é meio que um coringa aí, fica dos dois lados, bipolar, a gente só vai ter aqui uma primeira paradinha no 4.851,5, Léo, e 4.855. 9h19, obrigado ao Bruno Mazzoni, calibradas as expectativas gráficas para Indifute e Dalfute. Muito obrigado ao Leonardo de Lima Fabrício, meu parceiro, Xará, grande Léo, bom dia, irmão. O Luiz Eduardo Pedroso também está na área. O Eliezer, Luiz, tá no radar a formação dos grupos, viu? Um abraço pra você. O Eliezer também tá por aqui, bom dia. O xará dele, o Eliezer Barros, bom dia. A correção pra mim vai vir dos 127.340 pontos pros 123.500. Também tem o AJ por aqui. Valeu, AJ, sempre de olho no noticiário político. O Alibaba 40 Bares, o tremendão do mercado financeiro, César Eduardo Salles. Obrigado aos quase 400 likes. Bora lá pros 40% da meta na marcha dos 1.000 likes. Corre, senta o dedo no like, chegou, likeou, lucrou. Também tá por aqui o Trilce Jogador, meu parceiro. Um abração, boa semana aí, Trilce. O Raul Nichelle, já falei dele aqui. O Oziel também tá na área, manda um bom dia. E aí nós temos dois comentários relacionados à liquidez. O glorioso Fábio Fernandes, mercado deve ter baixo volume hoje. O palpite do Fábio tem pé e tem cabeça, afinal de contas, feriado nos Estados Unidos costuma enxugar a liquidez global. E o José Ian diz assim, Léo, beleza? Bom dia. Como é que faz para ver o volume do índice? Boa, Zé. Felipe Corleta vai te ajudar a responder essa. Pois não, Corleta? Opa, para ver o volume você vai acionar os gráficos, né? No caso do índice futuro, é esse cara aqui, e as barras embaixo mostram o volume. Você pode fazer diversas estratégias aqui, olhar o volume relativo à média, olhar o volume projetado, existem algumas formas de fazer, mas na sua plataforma, aí, seja essa aqui, o Profit Chart, ou no TradingView, ou em outras plataformas, todas elas você vai conseguir encontrar esse tipo de informação. O índice futuro,
a gente consegue ver que, apesar de recém começar a gente teve ali uma queda na sexta-feira com um volume menor do que a média, ele vinha subindo com volumes maiores, mas eu costumo acompanhar mais de perto o índice à vista, tá? E no à vista a gente teve volume, sim, na saída, na queda de sexta-feira, então a gente poderia ver aí, quem sabe, esse índice, vou puxar essa resistência aqui para esse fechamento, que foi a última tentativa de correção lá no dia 13, a gente poderia ver esse índice futuro encontrar um piso aqui nesse 116,600, para mim faria bastante sentido na correção. Ele vai lá antes no 121,400? Pode ser que vá, mas eu acho que é mais ou menos nessa região que vai negociar. E para acompanhar o volume é só usar a sua plataforma preferida aí de gráficos. Muito bom, Coleta. Obrigado, são 9h22. Bom, seguinte, vamos colocar o Diego Kerber na roda. A gente vai atualizar o caldo internacional. Hoje não tem pré-mercado lá nos Estados Unidos, afinal de contas não tem o à vista em função do feriado, mas tem o mercado de futuros, segue operando normalmente. Então o Diego atualiza e traz um caldo para o Coleta comentar, e o Guilherme Cunha também vai ficar à vontade para fazê-lo. Afinal de contas, o Copom vai entrar em campo. Quarta-feira tem batida de martelo do Copom para a gente saber o rumo da taxa Selic, num dia em que o Boletim Focus já fala em Selic em um dígito a partir do ano que vem. Saiu de 10%, correu para 9,5%. O Gui já faz aqui um aceno, já concorda com a cabeça, como quem diz, isso é importante mesmo, eu quero falar. Ele vai falar. Antes você, Diego Kerber. Vamos lá, porque deu uma leve entornada no caldo lá no mercado de futuros americano, tá? Deu uma piorada por lá. O Dow Jones Futuro recua 0,13% agora, 34.560 pontos, enquanto o S&P Futuro tá caindo 0,14% aos 4.447 pontos, enquanto o Nasdaq Futuro tem um recuo de 0,16% nessa escadinha aí de queda do mercado de futuros lá nos Estados Unidos, 15.242 pontos. Também deu uma virada no petróleo, tá? Agora tá subindo 0,25% aos 76 dólares e 80 centavos, enquanto o WTI tem um avanço de 0,28%, 72 dólares e 13 centavos. O minério de ferro deu uma encorpada na alta agora lá em Singapura. Lembrando que no começo do programa, no nosso overview, estava no 0-0, agora está subindo 0,26%, 114 dólares e 30 centavos. Por enquanto, o mercado lá ainda está fechado. Quando abrir de novo, ali por volta de 10 horas, quando abre o mercado à vista aqui no Brasil, aí eu trago o pós-mercado do minério de ferro em Dalian. Só atualizar também a situação do DXY, que compara o dólar com outras moedas fortes e pares, tá agora subindo 0,09%, 102,39 pontos. São 9h24. Aí nós temos o Fábio Silva. Bom dia, Léo. Tô chegando. Quem mais? O Felipe Marques, o Lucas Godinho, o Vladimir Cicali, o Ronaldo Braz, o Lisandro Arpini, o Renan Moreira, o Rafael Chileno. Bom dia, galera. Olha o Ike Grafista. O Ibov sobe no mês 9,62%. No ano, o Ibov sobe 8,22%. Portanto, a alta do Ibov, por enquanto, está concentrada no mês de julho. Vamos lá, meu caro Diego, porque você vai falar agora da taxa Selic, ainda como um dos fatos do nosso panorama. E aí eu já estou unindo isso que você vai trazer com o comentário do Ike Grafista para a gente ouvir nessa ordem o Guilherme Cunha e, na sequência, o Felipe Corleta. A trajetória da taxa básica de juros é diretamente importante e inversamente proporcional ao rumo que costuma seguir a Bolsa. Quando a Selic cai, a Bolsa costuma avançar. E o mercado não espera necessariamente a caneta e a batida de martelo. Ele vai na frente. Pois não, Diego? Pois é, o Copom vai ter reunião essa semana e no Brasil o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve afrouxar o tom da comunicação e dar início ao ciclo de cortes na taxa Selic a partir da reunião de agosto. Isso segundo a maioria dos 115 participantes da pesquisa pré-Copom conduzida pelo BTG Pactual. De acordo com o levantamento divulgado na última sexta-feira, 79% dos participantes julgam que o afrouxamento do tom do comunicado deve acontecer já na comunicação da decisão do Copom desta semana. Nesta quarta-feira sai a batida de martelo. O mercado já tem posições ajustadas para a possibilidade, mas para a reunião dessa semana a projeção ainda é de manutenção da Selic em 13,75%. Basicamente tudo dentro do esperado, né, Corleta, Gui? Mas com um gancho da Selic para o ano que vem, saindo dos 2 dígitos, chegando a 9,5%. Gui, queremos ouvi-lo.
Vamos lá, Leozinho. Eu vejo que é um teatro já bem programado, né? Todo mundo quer assistir a mesma coisa. Próxima reunião, nós contemplamos aí uma situação de um arrefecimento na oratória e em agosto trazermos essa queda da taxa de juros. Feito isso, né, que é o cenário mais programado, nós temos uma movimentação que vai ser bolsa para cima e dólar para cima. Eu acho que esse é o principal insight que nós temos que trazer para o nosso ouvinte. E o contexto dessa antecipação é que boa parte do movimento está no preço. Então, quando cair, quem estava esperando a queda de juros para comprar, vai comprar ou no preço ou, inclusive, um pouco mais caro do que gostaria. Então, a tendência, principalmente dos ativos que se favorecem, né, com essa queda de juros, construção civil, varejista ainda não, porque vai depender de resultado, mas principalmente construção civil e small caps, não tem parada, é uma alta aí ainda bem expressiva que pode vir a ocorrer até, de fato, a queda da taxa Selic. Muito bem, 9h27. Coleta acompanha o relator, traz pra gente agora a sua perspectiva em cima desse gancho que o Diego deu. Reunião do Copom, quarta-feira tá aí. Faz preço ou o mercado já conseguiu antecipar-se a tudo? Não, Léo, acho que não se antecipou tudo. Acho que tem investidores aí mais cautelosos que estão esperando na beira do gramado para entrar na bolsa, tá? Os caras que querem ver a aprovação do arcabouço fiscal, os caras que querem ver efetivamente o ciclo começar de queda dos juros, né? A reforma tributária encorpar. Exatamente, né? Então você tem ali alguns triggers locais e domésticos acontecendo, muita gente esperando para ver que tipo de pacote de estímulos a China vai fazer lá fora, né? Em relação especificamente ao Copom, eu tô com o Gui nessa, tá? Eu acho que a expectativa é de um afrouxamento do comunicado, inclusive com possível abandono daquela frase onde ele fala no comunicado do Copom que o comitê não hesitará em retomar o ciclo de ajuste se a desinflação não acontecer, né? Então a gente pode ver isso. Ele vai ter que ter uma comunicação que explicite a melhora material das expectativas de inflação, dos próprios índices inflacionários. Mas eu não espero o corte ainda nessa quarta-feira, tá? Se fosse me surpreender o Copom, seria um corte, entendeu? Mas eu acho que não vai acontecer, até porque a gente ainda tem, dentro desse mês de junho, na próxima semana, um evento muito importante, que é a decisão do Comitê do Conselho Monetário Nacional, que vai fixar as novas metas de inflação, tá? Algumas agências, inclusive o próprio FLJ, fizeram antecipações aí dessa história de que o regime de metas de inflação vai mudar. A gente vai ter metas de inflação contínua e não mais relacionadas ao ano calendário, e isso poderia ser um precedente para o governo elevar a meta de inflação já dos anos pré-definidos, 24 e 25. Então isso poderia trazer algum mau humor, alguma indigestão para o mercado. Mas então acho que o Campos Neto vai esperar essa fixação da nova meta de inflação, a reação das expectativas, especialmente no Focus e na curva de juros, para aí sim, na reunião de agosto, a gente começar a ver essa Selic cair, como esperam quase 70% dos economistas entrevistados pelo BTG, numa pesquisa na semana passada, onde falou com 115 agentes de mercado. Então, realmente, uma pesquisa muito ampla e há um grande consenso. Normalmente, o Banco Central segue essas expectativas consensuais do mercado. São 9h29. Vambora, senhoras e senhores. A chinela cantou. Teve atualização no mercado de futuros e o Bruno Mazzoni se despede logo na sequência. Indifut 0,10% de ganho, 121.205 pontos, está quietinho mais ou menos nesse patamar. E a moeda americana recuando 0,26%. É aqui que está a notícia, o dólar está encontrando uma direção um pouco mais clara a cada minuto que passa, R$ 4,817. Já a curva de juros. Tem poucos contratos pedindo prêmio, são só os longuíssimos, DI um F29 e DI um F31, e um pedido de 2 pontos base a mais nos prêmios em média. Contratos curtos desidratam cerca de 1 ponto base e meio. Brunão, vambora, 9h30. É você quem fala agora dos gráficos da terra do Tio Sam e dos gráficos das commodities, petróleo e minério de ferro. Bora, Brunão! Vamos lá, Léo. Hoje, como eu não tenho curva de juros americana, eu só vou compartilhar com vocês, antes de falar do DXY e do próprio S&P futuro, pessoal, a correlação que vocês estavam comentando sobre Selic, Copom aqui, né? Não é juros futuro, não é curva de juros, e o Ibovespa em verde. Então, no momento ali de 2003 até 2008, até a crise do subprime, nós tivemos uma política ali bem clara de juros monetária, certo? E aí a bolsa deu aquela voada, tivemos também China e outras coisas acontecendo por ali. Depois, aqui a partir de 2021, ali em fevereiro, março, o Roberto Campos já comunicou que iria subir a Selic, e aí começou a subir, de fato, o nosso índice Bovespa
veio para baixo, enquanto que a Selic veio para cima. Qual foi o momento difícil para o investidor? A meiuca aqui, né? O 2010, 2009, pós-Lula 2 ali, e de 1 a 1 e 2,5 ali, que foi o momento Tombini, foi um momento de complexo, que aí a nossa bolsa e a curva de juros ficaram numa gangorra danada. Mas os outros 2 ciclos que nós tivemos aqui, tá? Do pós-2016 e de 2003 e agora 2021, os 3 ciclos, perdão, foram mais claros aí para o investidor alocar recurso nessa correlação entre juros, Selic e Ibovespa. Falando do dólar, pessoal, DXY lá, feriado, né? Mas ele acorda um pouquinho aqui contente, então o dólar levemente em alta, mas obviamente com menos volume aqui, então o DXY subindo 0,12, nada a se comentar. O que eu gostaria de comentar, e principalmente de curiosidade aí de vocês que acompanham o Gui, que estão usando lá aquele Smart Money, né? É que o S&P, no gráfico mensal, chega aqui no último e derradeiro bloco de ordens aqui dos vendedores. Tá? Então é importante olhar para como o S&P vai se movimentar aqui entre os 4.492 e 4.587. Tocou aqui um gráfico mensal, já está deixando um pouquinho de cauda. Então, S&P, eu que sou sempre cético, só vou ter suporte, sempre não, né? Nesse momento cético, só vou ter suporte lá nos 4.175, 4.129. Então é importante aí, seria uma dica, olhar o gráfico mensal do S&P nessas faixas do 4.490, tá? Olhando para o petróleo, pessoal, quem sabe o petróleo nessa semana dá aqui a sua corrida de alta, que não deve trazer uma alta para a Petrobras, mas deve trazer uma alta para suas Junior Oils aí. Então o petróleo está engatando, quem sabe ele consegue aqui sair dessa consolidação, que é muito bom para a economia real, mas para a sua Junior Oil ficou meio chateante, né? Então o petróleo só tem alvo em $83,37. A semana começa mais compradora, 0,41 de alta, mas com sinal gráfico aqui, respeitando o VWAP e negociando acima. Interessante, o único alvo é $83,37. Finalmente o petróleo pode sair dessa região atual. E o minério de ferro, esse está mais controladinho, tá? Apesar da super volatilidade tá fazendo o que a gente mais ou menos previa. Ele tem ali do 113, hoje está negociando ao 114, 113 é o 117, no mais tardar aqui o 121,65, tá? As regiões de fim, tá? Onde a narrativa chinesa não consegue empurrar esse cara para cima. Foi assim em 2021, foi assim também em 2022. Vamos ver agora em 2023 se os vendedores voltam aqui dessa faixa do 113,90 ao 117, 121. Perigoso para abrir posição no setor aqui no Brasil. Quem já pegou o fundinho ali quando o minério estava aos 94, aos 97, vai ter ali ainda em lucro, só vai subindo o seu stop, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.